Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3 Escola de Filosofia. Nesta série sobre Aristóteles, que aqui sempre deve ser vista como um indicativo, uma chamada, nada mais, nada além disso. Porque efetivamente Aristóteles demanda um certo tempo de estudo e etc. Nesse vídeo de hoje, vídeo aula, a ideia é exatamente fazer duas indicações, que seria a lógica aristotélica e um pouco sobre a metafísica. No caso da lógica, num resumo da minha própria autoria, eu diria que como nós ordenamos o nosso pensamento, né? Como é que nós fazemos uma espécie de ordem. Quem vem primeiro, quem vem depois, como eu posso sair de um ponto e ir para outro. De certa maneira, a lógica é essa parte do conhecimento que nos permite fazer isso. É interessante que quando nós iniciamos nossa vida de professor ou de estudante, portanto um contato mais sistemático com o conhecimento científico, até a ideia de iniciação é exatamente a compreensão, cada um na sua área de conhecimento, de como cada campo que você decide se filiar, como é que ele se operacionaliza. E nesse sentido, de certa maneira a gente introjeta isso, e isso quase que se transforma natural, não é natural, como o próprio Aristóteles diz em algum lugar, o hábito nós o adquirimos e ele tem uma característica de parecer natural, mas na verdade ele é adquirido e ele passaria a ser uma espécie de segunda natureza, mas é adquirido. Então é importante pensar nisso. Mas a ideia de lógica, a ideia de que em cada área, de cada conhecimento, teria então esse modo operandi que nós, quando nos formamos ali, de certa maneira absorvemos isto, interiorizamos isto como se fosse um hábito. E esta organização, a lógica pretende exatamente fazer esse processo de ensinar a gente como é que faz, e ele vai dizendo, e em especial a ideia do silogismo, que é exatamente como que a gente sai de um ponto e chega em outro, e como que a gente faz esse processo seguro. Então, em cada área do conhecimento, com o tempo a gente introjeta isso e faz esse tipo de operação, e às vezes se fosse perguntado como é que você fez, a gente teria dificuldade de explicar, porque essa transição de um ponto para o outro, cada área da ciência, ainda que estejam sob a perspectiva lógica, cada área tem o seu jeito específico que cada profissional, digamos assim, vai compreender. Aliás, eu indicaria que hoje em dia, em termos profissionais, já que existem tantos conteúdos de vídeo e etc. disponível, por que nós não teríamos uma facilidade, por exemplo, em transitar de um campo do conhecimento profissional para o outro? Uma dessas exigências ou dessas dificuldades é exatamente compreender como cada área salta de um ponto para o outro. E, em termos filosóficos, isso se chama silogismo. Nós temos lá uma premissa intermediária e uma conclusão, por exemplo. E isto é esse movimento que eu estou falando. De certa maneira, se nós prestarmos atenção em outras aulas que eu vim fazendo sobre filosofia pré-socrática, esta é uma proposta de solução para explicar como que nós saímos de um ponto e vamos para outro. Como eu posso dizer que esse doce é gostoso. Isso aqui, no caso, a gente chamaria de juízo de gosto, uma outra história. Mas como eu posso dizer, o réu é culpado? Quer dizer, são esses movimentos, como que eu posso implicar ao réu culpa? E aí nós vamos, obviamente, entrar na esfera do direito e da lógica jurídica. Mas a importância da lógica, portanto, deve ser vista não só no seu aspecto
teórico, que de certa maneira exige uma capacidade de abstração gigante, no caso de Aristóteles, mas do ponto de vista de que é um instrumento que, na verdade, todos nós operamos com ele, impressionantemente, e sobretudo nessa ideia de cultura ocidental. Portanto, então esse é um ponto. O segundo ponto, que é importante, Aristóteles, pensando em organizar as coisas, ele criou um conjunto de categorias, que seria então aqui 10, que tudo que nós pensamos estará posto em uma delas. Então nós teríamos aqui, eu vou lê-la na minha colinha aqui, como diz um amigo meu, que eu ficava impressionado porque eu não fazia algumas leituras, e coincidentemente hoje eu fiz alguns vídeos, então exatamente aqui olhando para uma pequena cola, ou como dizemos em outras partes, uma cábula. Então, nesses 10 tópicos, nós teríamos... Então, tudo que nós viermos a pensar é possível ser posto nisto, nessas 10 caixinhas. Isso vai marcar a estrutura do conhecimento científico até os dias de hoje. Então, tudo que nós pensamos tem substância. Quantidade, qualidade, relação, ação, paixão, ubicação, duração, posição e hábito. Só para repetir ou contar, então nós temos substância, quantidade, qualidade, relação, ação, paixão, ubicação, duração, proposição e hábito. Então, 10 categorias ou 10 gêneros. A obra Órgano é onde tem essas questões, onde estão essas questões, e ela continua discutindo outros temas, sobretudo a ideia de indução e dedução, indução e dedução, que são dois movimentos que o raciocínio também produz. Aristóteles faz um questionamento à dialética, que era uma metodologia adotada por Platão e que foi inventada lá atrás, como nós já falamos nos outros vídeos, e ele substitui a lógica. A lógica, portanto, seria esta nova arte de colocar ordem nas coisas ou dizer como funciona o nosso intelecto. E a preocupação dele é exatamente que era preciso ordenar como nós conhecemos, e isto é tão importante quanto o conhecido, que nós vamos conhecer. Sem essa ordem, nós teremos uma confusão. Curiosamente, isso é válido até hoje. Outros pensadores tentaram aí adicionar um pouco ou sintetizar um pouco, mas concorde, entre outros, por exemplo, Immanuel Kant, que apreciou muito esta obra, achava ela completa, que a ciência, tudo que nós entendemos por ciência contemporânea, se enquadra nisto. Lembrando que Aristóteles, antes de ser, digamos, a fundamentação da ciência moderna, Aristóteles também foi uma referência para a teologia cristã, especificamente a teologia católica, como grande filósofo, como uma grande referência. Especialmente o catolicismo ligado a Roma, na Itália. Não saberia que de pronto dizer sobre o catolicismo, por exemplo, ortodoxo. Quais foram as influências de Aristóteles no cristianismo ortodoxo, no catolicismo ortodoxo. Ainda que a filosofia grega foi e constituiu um momento importante, a partir do século II, aqui como referência, para a tradição cristã. Sem a filosofia, ou não tem como pensar como se fosse sem, mas o fato é que a filosofia ela se relacionou de um modo muito profícuo, produtivo, com a tradição cristã nascente, e as formulações teológicas que nós conhecemos hoje, basicamente do cristianismo, terá alguma relação, ora com Platão, ora com Aristóteles. Por fim, esse vídeo hoje, então, foi só sobre a lógica de Aristóteles.
Lógica esta que nós mencionamos também em sociabilidades contemporâneas, quando falamos, por exemplo, a necessidade de estudar o trivium. O que se estuda então no trivium? Era a lógica, a gramática e a retórica. A lógica, portanto, a grande referência é Aristóteles. Nesta mesma sociabilidade, sobretudo na fase 2 de formação, no grau 2, nós temos não só a indicação do trivium, mas também do quadrivium, que também eram 4 outras artes que se estudavam, chamadas artes liberais. A lógica é esta mesma aqui, e a fonte é o órgão de Aristóteles para poder se estudar isto. Outras implicações da vida cotidiana, exatamente com o direito. O direito utiliza em larga escala a ideia de lógica jurídica, sem dizer que as matemáticas, ainda que a matemática depois criou e se usufrui também de variações da lógica. Essa aqui é considerada a lógica clássica. As lógicas modais e outras lógicas matemáticas contemporâneas se desenvolveram de outras formas, e, portanto, não se serve apenas da lógica aristotélica, ainda que ela seja uma referência para as ciências matemáticas. Muito obrigado, até o próximo vídeo aula.